para dar alma dessa nossa noite e desses nossos amigos que vão nos fazer crescer muito, com toda certeza. E com essa belíssima canção, nós damos as boas-vindas de modo todo particular para o Raimundo e para a Tatiana, da Secretaria de Famílias Novas, e que todos se sintam em família. E nós temos toda a certeza de que essa maravilhosa vida de Jesus e meio que eles vivem em família biológica, em família obra, vai certamente transbordar e vai nos impulsionar a todos a viver o testamento de Chiara, que foi justamente, né, uma das suas últimas frases: sejam família. E nós estamos, dia a dia, buscando concretizar esse maravilhoso testamento. E, de modo particular, famílias novas que nos relembram continuamente este dever ser de toda a família e de toda a obra. E nós queremos também, nesta nossa live, vivenciar como obra este ano tão rico para a Igreja Católica, 5 anos após Amoris Laetitia,
e nós, certamente, como sacerdotes, diáconos, estamos todos envolvidos, né, nesta celebração, nessa vivência. Padre Crispim, em primeira pessoa, como assessor nacional da Pastoral Familiar, tem coordenado tantos e tantos momentos ricos Brasil afora, e hoje nós, enquanto sacerdotes da obra, diáconos da obra, estamos tendo também essa oportunidade, né, em vivenciar esse calor do amor recíproco com esta experiência belíssima de famílias novas. Também queremos pedir a Deus a graça de uma comunhão maior com famílias novas. Às vezes temos vários trabalhos de família, mas ainda não pegamos bem a trilha para estar em comunhão com famílias novas. E como sacerdotes, diáconos da obra, creio que a vontade de Deus também, uma maior partilha entre nós, um maior conhecimento entre nós e uma entreajuda entre nós, um no ministério do outro, um na vocação do outro, né? Então, eu creio que também será um dos frutos dessa noite. Então, bem-vindos, caríssimos, obrigado pelo sim de vocês, para estar aqui conosco hoje à noite, e sintam-se muito em casa com os sacerdotes e diáconos. Obrigada. Eu vou compartilhar aqui. Vamos compartilhar a tela aqui. Então, nos apresentamos. Somos Tatiana E Raimundo. Nós somos casados há 26 anos. Somos, né, pais de 3 filhos, né, de 22, 20 e 17 anos. E participamos de Famílias Novas, né, aqui em João Pessoa, na Paraíba. Uma coisa que eu gostaria de falar antes de começar é essa motivação de estarmos aqui é realmente para fazermos esse momento de família. Faz de conta que nós estamos numa grande mesa, né, ao redor da mesa, fazendo um jantar, digamos assim, né? E como família, vamos falar um pouquinho dessa nossa vocação de família, que é uma vocação das famílias biológicas, mas também é a vocação da igreja, né? É a vocação de todos nós. Né? Então, nos declaramos, então, Jesus e meio, né? Para que seja Ele, né? Que possa fazer com que cada um colha aquilo que é mais importante, né? E nós escrevemos também um pouquinho, para também não ficar uma coisa assim, fazer uma sequência. O fato de sermos família, né, é um chamado a toda a comunidade, né? Se a gente pensar que São Francisco chamava Fratelli Tutti, todos irmãos, né? Nos convida a ser irmão, né? Somos filhos de um único pai, nos torna também família, né? Então, tudo aquilo que... Quando eu falo um padre, quando eu me dirijo a um padre, é um pai. Um papa é papá, né? Então, tudo aquilo, né, que fala na igreja, né, de vocação, sempre se relaciona à família, porque a família é essa forma mais, digamos assim, a melhor forma de fazer uma analogia ao amor, ao querer bem, ao se gostar, né? Como foi visto nesses novos encontros que tiveram até agora, né? O carisma da unidade é essa grande luz que vocês já falaram dos encontros anteriores, né? Uma grande luz que ilumina todos os aspectos da vida humana. Como alguém comentou também em encontros passados, essa luz que se refrata no prisma e se abre em 7 faixas, né? Em sete cores, né? Que revela ao homem aquilo e à mulher aquilo de mais importante que ele tem, o que seria, né? Esse projeto de Deus sobre a sua vida, né? Então, isso é a coisa mais bacana, né? Aquele sim de Maria, né? O sim ao projeto de Deus, né? Nesse projeto existe um espaço onde o amor se mostra em seu habitat natural e onde deveria ser o lugar de máxima expressão. Esse local seria a família, né? Isso, mas o que nós vemos hoje em dia é que essa família ela tá assim, um pouco com algumas dificuldades, né, de se mostrar nessa máxima expressão de amor, né, devido a vários motivos, né, que vão desde as grandes desigualdades sociais, a falta de amor, o crescimento do egoísmo e tantos males que penetram e destroem as famílias, né.
Então, todos esses males, quando eles atingem as famílias, eles vão repercutir também em todos os segmentos da sociedade, né? E isso já desde muito tempo, né? E Chiara mesmo, né, desde essa, assim, como uma resposta a essa realidade, né, ela vai fundar, em 1967, o movimento Famílias Novas. E ela vai se dizer, né, no seu discurso de fundação, a seguinte frase: coloco sobre o ombro de vocês aquela porção de sociedade mais esmagada, mais semelhante a Jesus abandonado. Então, essas famílias novas são as famílias renovadas pelo Evangelho, né? Por isso esse novas. E elas vão atuar no mundo das famílias, gerando relacionamentos de comunhão, nos ambientes em que vivem, trabalham, assim, sempre nessa perspectiva da fraternidade universal, né? Trabalhando com todas as famílias para ser aquela resposta àqueles grandes desafios, né? Que a família vem enfrentando, né? E assim, a partir desse um ponto de partida para assim, a gente pergunta, né, assim, qual é a fonte, né? Da onde vem, né, esse tudo, né? E a própria Chiara, ela vai nos responder, né? Não há dúvida, é Deus que é o amor, né? Porque a família nada mais é do que uma engrenagem, um cofre, um mistério de amor, né? E esse amor é o amor nupcial, o amor materno, paterno, o amor filial, do amor da avó pelos netos, do neto pelo avô, pelas tias, pelos primos. Então, nada mais constitui, liga e dá sentido à família do que o amor, né? E se a família fracassou no mundo, é porque faltou o amor. Onde o amor se apaga, a família se desfaz. Essa é a grande descoberta, né? O grande tesouro que nos fala os evangelhos, né? Aquela pérola escondida. E para entendermos onde nasce a inspiração dessa família, devemos voltar lá em Loreto, como também vocês já falaram aqui um momento, né? Aquele momento em que Chiara, ali, diante daquela casinha, aquela 4 paredes onde vivia, né? Maria, José e Jesus, quanta confidência, quanta ajuda mútua, né? Quanta sacralidade. Então, essa pequena família, né? Ela acaba sendo o protótipo, aquilo que deveria ser, inclusive, a própria igreja. Pessoas que vivem a palavra, têm Jesus entre eles, né? E se abre para a humanidade, né? Isso daqui é o nosso protótipo, né? É aquele nosso dever ser, né? E o interessante é que Chiara, aos 19 anos, como ela se encanta, né? E como ela antevê aquilo que deveria ser a nossa vida, né? Essa vida com Jesus em meio, né? Cada um em sua vocação, em seu local, tem Jesus em meio, e aí ele faz tudo, né? Acontece, né? Numa convivência sem nada de extraordinário à vista de todo mundo. Aquela casa era realmente esse exemplo, né? Aquilo que deveria ser a própria igreja, né? Falando para as famílias do mundo inteiro, no Family Fest de 81, o Papa João Paulo II lembra essa igreja pequena, né? A eclesiula, que nós temos falado tanto nos sermões, né? Nas missas, né? A igreja doméstica. Esse termo, nós temos ele não mais como um jargão, uma palavra, mas uma vivência literal. Hoje, nós estamos assistindo a missa dentro de casa, né? Nós estamos fazendo as orações dentro de casa, né? Nós estamos presos, né? Por essa questão da pandemia. Então, nunca essa realidade, né? Da igreja doméstica, né? Inclusive, os ritos, ele foi tão forte como nesses ano e meio, agora quase 2 anos que estamos vivendo, né? E nós lemos na exortação apostólica Familiares Consórcio que devemos transformar a família nessa comunidade de vida e de amor. Então, a família cristã ela é chamada a santificar-se e a santificar a comunidade cristã e o mundo. Agora, esse santificar-se, ele não deve ser entendido como um isolamento e uma separação do mundo corrompido, né? Então, assim, a família está dentro daquela sociedade
difícil, mas pelo contrário, a família é chamada a estar imersa no mundo, né? Com suas luzes e sombras, levando o modo de ser do Cristo, né? Ele que sana, que é o caminho, que restaura as estruturas. Então, a família, ela tem que estar ali, né? Vai se santificar neste mundo, né? A família possui algumas características que são naturais dela, como a gratuidade, o perdão, o diálogo, a oração, a paciência, características que elas precisam extrapolar os muros dos lares. Ele precisa transbordar para toda a sociedade, né? Isso. E a missão de cada família é justamente essa: viver tão perfeitamente sua própria vocação, a ponto de poder tornar-se um modelo para essa grande família humana, né? Transferindo todos esses seus valores, a gratuidade, o perdão, né? Através do seu típico modo de ser. Né? Então, vamos ver algumas coisas práticas. Vamos ver algumas coisas que fazemos na família e que precisamos fazer também em todos os nossos relacionamentos, né? A família é esse laboratório, né? Para a gente passar para a sociedade, né? Vamos lá. Então, na família, é natural colocar tudo em comum. Né? Então, essa é uma das características principais da família, né? A mesa da minha casa não é minha, não é do meu filho, não é, é nossa, né? A cadeira é nossa, a cama, né? Tudo é nosso. Então, ter tudo em comum, né? É uma coisa que precisava sair da família para chegar a todas as pessoas, né? A família é lugar de oração, né? É ali onde a gente aprende as primeiras orações. O nosso primeiro catecismo é na família, né? Ali onde a gente aprende através de ver o pai e a mãe se relacionar com Deus, né? Os meninos querem também ter essa forma de agir, esse modus operandi, né? Dos pais. Na família, o testemunho se torna um farol para as outras famílias, né? Então, uma família, né, que tenta viver dessa forma, atrai outras famílias que querem também. Porque não é só fazer uma coisa que é um sacrifício, é uma forma de vida que traz uma plenitude. As pessoas veem como os casais se relacionam melhor, como os filhos têm mais paz. Então, outras famílias querem também imitar, né? Então, esse testemunho concreto, esse farol que ilumina também outras famílias, né? Família é lugar de cura, né? Nosso primeiro hospital, né? Diz o Papa Francisco, é a nossa casa, né? É ali onde um arranhão, o menino chega chorando. Hoje não tem mais metiolate, né? Mas antigamente tinha que colocar o metiolate para poder doer a ferida, né? E sentir a cura, né? E é o local do nosso descanso, é o local onde a gente, quando está fora, vai para casa, né? E é aquele local do descanso. É o local de Jesus e meio também, né? É o local dessa saúde física e espiritual, né? Na família é espontâneo viver o outro, né? Viver para o outro, né? São coisas, às vezes, que é tão óbvia, né? Que a gente, às vezes, nem imagina o quanto isso é real, né? Esse amor que a gente tem, né? Um irmão pelo outro, né? O bem que cada um quer, né? Fazer um esforço pelo outro, né? Na família, a transmissão de valores acontece espontaneamente, né? De geração em geração, né? Nesse momento, né, que nós temos tantas dificuldades, né, entre as gerações, né, entre os mais velhos, os mais novos que pensam diferente. Na família, a gente vê o netinho ensinando o avô a usar o celular, a usar o computador, né? Então, se aprende ali em casa, né, essa forma de tratar bem os idosos, né, aquele que é mais fraco, isso vai ser levado para fora também, né? Na família se perdoa. Local de perdão, né? Então, se exercita o perdão na família, né? Esse perdão vai ser levado. Na família, a vida do outro é tão preciosa como a própria, né? A importância da vida, né? Não só a minha vida, né? Não só, mas a gente vê até um exemplo muito comum. Os dois irmãos brigam com o outro, mas se sai na escola e alguém faz uma cara feia para o outro irmão, diz: não, você não pode fazer não, porque é meu irmão, eu posso brigar com ele, você não, ninguém, porque, né,
existe esse pacto fraternal, né, entre os irmãos, né? A família cuida da própria casa, né? Reflete nela a própria harmonia, né? Então, todo esse sentido de harmonia, né? Todo esse sentido, né? da casa, também da própria igreja, né? Isso são coisas que a gente aprende em casa, né? A gente faz todo esse saber como ter o equilíbrio na nossa vida dentro da própria família, dentro de casa, dentro né? do meio, assim, no meio ambiente, a ecologia, né? Tudo isso se aprende também, né? Na família para viver na sociedade. Isso. A família é a nossa primeira escola. É lá, né, onde os primeiros passos são dados, né, nos estudos, né, na liberdade, né, de escolher quais são as profissões, as vocações, né? Tudo está ali na família, né? E a família é lugar do diálogo e da comunicação, né? Nada deixa de ser partilhado na família, né? Uma notícia, uma vitória, As né, uma orações, né, tristeza, que circulam, né, que se reza tudo pela família, né? tudo, né? Dentro da família, esse local, né? Onde tudo circula. Tendo visto tudo isso, né? Tendo feito esse apanhado, porque a gente também quis ver uma coisa muito prática, né? Uma coisa muito, não só a questão do casal e os filhos, mas essa família igreja, essa família, né? Que Se abre para a abre sociedade, para né? todos, né? Para a sociedade. A gente chega a essa expressão, né, que tem lá no Amores Letícia, igreja, família de famílias, né? Alguém, quando falava, o Padre Maurício falava, né, nós precisamos interagir mais entre os vários setores da obra, né? Então, a obra precisa ser, né, também mais essa família. Um procurar o interesse do outro, um se ajudar, né, entre si. E a igreja deve ser essa igreja que tu fala, a igreja que é mãe, né? A igreja que quer o bem dos seus filhos, né? Essa igreja que quer, ela tem como dever ser família. Família de famílias, né? É uma coisa maravilhosa essa frase, né? Veja só, nós pensamos em concluir essa nossa fala com um texto que provavelmente vocês já devem ter ouvido, quase todos aqui já devem ter ouvido. Mas nós pensamos de a gente meditar um pouquinho, frase por frase, como é bela essa meditação de Chiara, que fala um pouco sobre ser família. Ela diz: se tivesse que deixar essa terra hoje e me fosse solicitado uma palavra, como última palavra que afirma o nosso ideal, diria a vocês, certa de ser compreendida no sentido mais exato, sejam uma família. Há entre vocês quem sofra de provações espirituais ou morais? Compreendam-nos como, e mais do que uma mãe, ilumine-nos com uma palavra ou com o exemplo. Não deixem que lhes falte, aliás, aumente em volta deles o calor da família. Há entre vocês quem sofra fisicamente, sejam eles os irmãos prediletos. Sofra com eles. Tentem compreender as suas dores até o fim. Façam que participe dos frutos da vida apostólica de vocês, para que saibam que eles, mais do que os outros, contribuíram para tanto. A quem esteja à beira da morte, imagine-se no lugar deles e façam o que gostariam que lhes fosse feito até o último instante. Há alguém feliz por um sucesso ou por um motivo qualquer, fiquem felizes com ele, para que a sua consolação não se triste, nem se tranque o seu espírito, mas a alegria seja de todos. Alguém de partida, não o deixem ir sem lhe ter preenchido o coração com a única herança, o sentido da família, para que o leve aonde for. Não anteponha jamais ao espírito de família, com os irmãos, com quem vive, qualquer atividade, de qualquer gênero,
nem espiritual, nem apostólica. E aonde quer que forem para levar o ideal de Cristo, para expandir a imensa família da obra de Maria, não farão coisa melhor do que procurar criar com discrição, com prudência, mas com determinação, o espírito de família. É um espírito humilde, quer o bem dos outros, não se vaidece. É, enfim, a caridade verdadeira, completa. Em resumo, se eu tivesse que partir de vocês, deixaria na prática que Jesus em mim repetisse: amai-vos reciprocamente, a fim de que todos sejam um. Chiara. Então, para finalizar, a gente pensou em passar um pequeno videozinho que nós preparamos, a Secretaria tem preparado para ser colocado no encontro com as pastorais. E fala um pouquinho das atividades no Brasil De famílias de famílias novas. Uma experiência latino-americana, que é o texto latino-americano, um outro estudo que nós vamos fazendo como Letícia, no Brasil inteiro, e uma experiência específica de uma cidade. É bem rapidinho, só para a gente concluir com essa... Viu, Felipe? Você pode colocar, então. Olá, pessoal. Queremos dizer que é uma grande alegria mergulharmos na realidade de cada um de vocês. Quanta vida existe por esse nosso Brasil. Experiências fantásticas e que nos ajudam a seguir em frente. Nós, de Famílias Novas, do Movimento dos Focolares, buscamos reproduzir nos nossos relacionamentos o espírito de família, tendo como modelo o relacionamento que existe entre as pessoas divinas. É incontestável que a pandemia trouxe um imenso sofrimento para todas as famílias, alterando muito rapidamente a forma como vivemos. Se de um lado reduziu o convívio social, nos afastou do trabalho, dos amigos e dos familiares, por outro, gerou oportunidades de aproximação com tantas pessoas que até então pareciam distantes. A internet e as ferramentas de comunicação nos ajudaram e nos apresentaram inúmeras outras realidades. No âmbito do movimento, também fizemos essa experiência. Ficamos mais próximos, nos conhecemos melhor, misturamos nossos sotaques. Reforçamos o vínculo de amor entre as famílias de todo o Brasil e do mundo. Compartilhamos experiências de vida, talentos e também muitas dores que se abateram sobre tantos de nós. E agora, nós convidamos vocês para fazer uma pequena viagem com a gente. Vamos mostrar 3 experiências que esperamos que possam ser úteis. E assim, esperamos poder também compor esse belo mosaico da pastoral familiar no Brasil. Logo que a pandemia começou a parar o mundo, exatamente no dia 18 de março do ano passado, iniciamos esta experiência que continua até hoje. Rezar o terço todos os dias juntos como grande família latino-americana. A ideia nasceu de uma família no Panamá de San Juan de Pacora. Eles pediram ajuda técnica ao casal responsável de famílias novas para que pudessem rezar de forma virtual com a pequena comunidade. Nessa conversa, sentiram que poderiam alargar o convite para que outras famílias pudessem participar. E assim, o convite partiu do Panamá e foi se alastrando por toda a rede de famílias que participam do movimento na América Latina. E se alastrou também para várias famílias que não participam ou tampouco conheciam. Em vários momentos, tivemos também a presença de famílias de outros lugares do mundo, como Itália, Espanha, Estados Unidos, etc. Nos conectamos pelo Zoom e retransmitimos pelo YouTube. Desde o início, as famílias brasileiras estão presentes e, apesar da diferença do idioma, fomos encontrando maneiras para nos ajudarmos. Então, às vezes, intercalamos os idiomas, em outras, colocamos legendas. E em outras ocasiões, repetimos nos 2 idiomas para que todos possam compreender, como é o caso dos trechos de Amoris Laetitia que temos lido todos os dias desde março. E sentimos que não é uma dificuldade, mas entendemos que é uma oportunidade para crescermos no amor aos irmãos.
Não podemos estar na frente dessa batalha, mas podemos fazer a nossa parte mesmo de casa, pois como nos dizia Chiara Lubick, nada é pequeno se é feito por amor. Como fica em casa, poderíamos pensar em solidão, porém, ao contrário, estamos juntos, agora mais do que nunca, rezando e vivendo uns pelos outros. E é muito especial ver um povo de toda a América Latina rezando todos os dias pelas várias intenções que chegam, pela saúde de tantos, por todos os que doam suas vidas, pelos que partiram, pela economia e tantas outras realidades. Vivemos muitos momentos fortes de perdas nesse período, porém também as graças foram muitas. Nos alegramos com a alegria de quem as recebe. Sentimos que realmente vivemos como uma grande família. E isso tem sido um verdadeiro sustento para todos. Como afirmam Mário e Gabriela de Tandil, na Argentina. Bendito e maravilhoso esse Santo Rosário. Nós o esperamos e o rezamos com muita alegria. É o momento mais lindo do dia. Neste ano, do 5º aniversário da publicação da Amor Letícia, o Movimento Famílias Novas do Movimento Focolares promove um ciclo de aprofundamento. Essa iniciativa é uma resposta ao convite do Papa Francisco para que todas as famílias do mundo possam aproveitar as oportunidades de reflexão e estudo para viver concretamente a riqueza da exortação apostólica. Em 9 encontros mensais, sacerdotes, famílias e especialistas fazem as explanações sobre os capítulos do documento e, em seguida, as famílias compartilham as suas experiências. É um momento de forte comunhão onde sentimos a beleza da família em suas luzes e sombras. A cada encontro temos a participação de cerca de 500 famílias de todo o Brasil. As aulas estão disponíveis no site do movimento. Vamos agora falar um pouco de um aspecto que põe em relevo o trecho de Amoris Laetitia, que define a Igreja como família de famílias. O amor nos projeta em direção ao próximo e também se expressa através da comunhão de bens. A comunhão de bens é um dos aspectos basilares da espiritualidade do movimento dos focolares e procuramos viver no nosso dia a dia. Chiara Lubick, a fundadora do movimento, sempre nos ensinou que o meu supérfluo é a necessidade do outro. Muitas de nossas famílias não sofreram com a perda de emprego e renda, mas diante do cenário da pandemia, olharam para sua economia familiar e viram que muitas despesas haviam diminuído, tais como combustível, porque não era mais necessário se deslocar para o trabalho, viagens, por causa do distanciamento social, lazer, porque parques, cinemas e teatros fecharam, e então decidiram colocar esse novo supérfluo à disposição daquelas famílias mais necessitadas. Com a pandemia, percebemos o quanto as famílias vêm se abrindo ainda mais para essa experiência, de forma que foi possível até aqui cobrir as necessidades que surgiram de norte a sul e de leste a oeste. Foram inúmeras necessidades colocadas em comum e cobertas pelo amor das famílias, tais como alimentação, saúde e moradia. Compartilhamos com vocês uma experiência. Uma família, pai, mãe e um filho de 1 ano, estaria sem teto em poucos dias. Eles já tinham em vista um pequeno terreno, contudo ainda lhes faltava parte da quantia necessária para fechar a compra. Diante dessa necessidade urgente, foi possível, através da comunhão de bens, levantar a quantia necessária para a aquisição do terreno. Mas não podíamos parar nesse ponto. Além do terreno, era necessário que a família tivesse um teto digno. Realizamos uma campanha de doações de materiais de construção e, através de um mutirão, foi possível construir a primeira etapa da casa, realizando assim o sonho dessa família. O fruto dessa iniciativa está embasado na experiência dos primeiros cristãos. Não havia uma só pessoa necessitada entre eles. Sentimos que o amor que circula entre nós é um feixe de luz na escuridão da pandemia. Esses são recortes da nossa vida. Junto com essas experiências, um outro número imenso foi realizado nesse período. Agradecemos a vocês a oportunidade e enviamos um abraço caloroso de todas as famílias de Famílias Novas, Movimento dos Focolares, do Brasil inteiro. Um grande abraço. Tchau. Tchau. Mãe do céu morena. Pronto, então a gente só quer agradecer, né? E espero que
possamos ter contribuído. De alguma forma, né, com essa família nossa, essa nossa família sacerdotal, dessa família nossa, né, dos presbíteros, né, que também faz esse serviço tão grande, né, a igreja, que o pouco que nós possamos dar aqui é nada, né, em função de tantas coisas que vocês fazem, né. Eu agradecer a vocês por ser pais da gente, né, por ser esses nossos, né, pais e mães espirituais nossos. Obrigada. A nossa gratidão é imensa. Muito bom mergulhar um pouco mais na realidade de famílias novas. E aproveitamos também para dar as boas-vindas para quem foi chegando, né? Não tivemos oportunidade de saudar pessoalmente no início do nosso encontro. Bem-vindos, é uma alegria tê-los aqui. E maioria aqui no Brasil, mas um ou outro até fora do Brasil. E nós gostaríamos de agora, nesse momento de família, deixando o Raimundo e a Tatiana bem à vontade. A gente gostaria de ficar uns minutos a mais, mas sempre dependendo do programa de vocês, né? Para poder partilhar um pouquinho, para poder perguntar mais alguma coisa. E eu gostaria que também, se alguém tivesse uma experiência de alguma coisa que já pôde realizar com famílias novas, né? Nessa evangelização das famílias, nesse amor concreto às famílias, seria um momento legal para partilhar. E eu gostaria de sugerir que começasse com o Padre Crispim, por 2 motivos, né? Penso que todos aqui o conhecem, mas o Padre Crispim, como assessor nacional da Pastoral Familiar, nós temos tido algum eco que ele tem também um contato, né, com famílias novas nesse trabalho em prol da família no Brasil. Então, se o Padre Crispim gostasse de iniciar, nós gostaríamos de saber um pouquinho mais detalhadamente como que acontece esse trabalho em comunhão e que nos enriquecerá bastante. Obrigado, Padre Maurílio. Uma alegria encontrá-los aqui nesse espaço virtual. Até brevemente, certamente, podermos nos abraçar pessoalmente. Raimundo e Tatiana fizeram 2 vídeos para a Semana Nacional da Família. Aliás, famílias novas fizeram 6 vídeos. E eu postava os vídeos que a Keula me mandava todos os dias e eu postava no grupo nacional. E um dia o pessoal começou a brigar. Disse, cadê o primeiro vídeo? Porque foram 6, né? Faltava um para completar o 7º. E o pessoal estava pensando que era eu que estava fazendo os vídeos. Então, em comunhão estavam, que, de fato, todo mundo achou que era a própria Pastoral Familiar que realmente estava produzindo vídeos muito bonitos. E, obviamente, nós hoje trabalhamos com os 10 principais movimentos, que é fruto desta vida de comunhão, que estão presentes no Brasil. Vamos começar, inclusive, amanhã, uma série de lives apresentando os carismas. E a segunda live, na primeira quarta-feira de setembro, será com o movimento dos focolares Famílias Novas. Bom, assim que nós começamos o trabalho, nós imediatamente procuramos o focolare, porque eu tinha clareza, porque o secretário é o seguinte, o secretário fica no bico da espingarda, né? Qualquer tiro que sair, acerta nele. Né? Então, digo, se acertar, tem que ser um tiro de amor para acertar bem, né? E depois refletir nas outras famílias. Então, a primeira coisa, quando começamos o trabalho, eu procurei o focolare e disse, olha, eu preciso da ajuda de famílias novas, porque eu sei que esse espírito vai ajudar a permear também, na própria pastoral familiar, este clima de família, porque uma coisa é você fazer atos, né, e planejamentos pastorais sobre determinadas coisas, no meu caso, sobre família, outra coisa é você ter a experiência de família. Eu me lembrei que, quando paro na nossa paróquia, antes de ir para um ano, mais ou menos, antes de ir para o Serviço Nacional, uma família me procurou e disse assim, o senhor podia me dizer qual é o segredo aqui na paróquia? Tem um clima de família. Tem um clima de família na paróquia. Eu disse, eu vou lhe apresentar. E pedi que fosse para Mariápolis. Então, você vai para Mariápolis e Maringá, que você vai descobrir qual é esse clima. Então, ali eu também achei que era muito importante que a gente pudesse ter esta ambientação também do espírito da obra. Então, convidamos um casal para participar
diretamente na produção do material. Inicialmente foi um casal bastante jovem, a da Shirley, de Brasília, mas com 3 filhos pequenos. Então, vocês imaginam, né? Trabalhando e tudo mais. E agora nós temos Inês e Rubem do Rio de Janeiro, que especificamente todos os materiais que vocês têm contatos nas paróquias, também tem o dedo deste casal, e depois nós temos outros casais da pastoral e também de mais 2 outros movimentos. E chamamos também Keula e o esposo, que passaram ainda há pouco. Esse vídeo que foi passado também foi apresentado na Assembleia Nacional da Pastoral Familiar, no mês passado, né, para que integrasse esse grupo de uma reflexão com todos os carismas que trabalham com família. Então, a gente sente, né, com todos, obviamente, que é um clima bonito, em que nós vamos construindo este espaço de comunhão, onde percebemos que, de fato, se a igreja doméstica, que tanto foi falado aqui, que o Papa Francisco repete na Amoris Laetitia, repetindo também aquilo que está na Gaudium et Spes, número 11, né? Se este clima de família deve estar na casa, ele deve se expandir para a igreja, e não poderia ser diferente na própria pastoral familiar. E nós percebemos isso aqui, como, de fato, este clima tem chegado ao coração dos nossos que trabalham na pastoral familiar. Esses dias, o bispo-presidente me disse uma coisa interessante, né? E não foi um elogio para mim, mas, obviamente, para o espírito que vem por trás, né? Ele disse assim: há um espírito hoje que aglomera. Aí eu falei para ele: não pode aglomerar porque estamos na pandemia. Não estou falando dessa aglomeração, né? Estou falando desse espírito que une, que chama as pessoas que fazem bem. E isso aqui certamente é fruto do carisma que se coloca à disposição de maneira simples, né? Então, com esses casais que estão conosco, a gente percebe esta comunhão. E eu percebo também, conversando com o pessoal de famílias novas, no Nacional, que esta reciprocidade também que existe da pastoral familiar tem chegado também ao coração das famílias. Isso é muito importante para nós também. Mesmo porque uma das finalidades desse novo período da obra, das 6 prioridades, uma é famílias também, né? Então, como isso tem ajudado. Então, da nossa parte, nós sentimos assim de forma muito presente esse espírito da unidade, o espírito da comunhão, que é o espírito de família, que tem nos ajudado a trabalhar de maneira muito simples, né? Inclusive, nós temos também o padre Fernando, que trabalha conosco em casas especiais. Eu falei com o Maurílio, disse assim: eu preciso de alguém da obra, porque casas especiais já diz, é especial. Então, eu preciso de alguém da obra para que fique ali junto comigo, para me ajudar também a perceber certas situações e levar para frente nesse espírito da misericórdia e da comunhão. Então, é esta experiência que nós estamos fazendo. Eu acredito que, sobretudo durante a Semana da Família, nós percebemos como os materiais realmente têm dado resposta para esta igreja doméstica, para esta igreja família de famílias, e como é este espírito que deve trazer realmente para dentro da igreja, mas não só estamos falando para o casal e seus filhos, estamos falando para nós padres e diáconos também. Como é importante esse espírito de famílias novas entrar na nossa própria realidade, né? Quer dizer, são pessoas comuns que procuram viver o evangelho no seu dia a dia, com as suas situações de crise, etc., como o Papa Francisco lembra tão bem, num dos capítulos, sobretudo no capítulo 2, sobre os desafios, e no capítulo 8 sobre o acompanhar e o discernir, né, e integrar as pessoas, como é importante esse espírito também entrar nas nossas próprias realidades formativas, de seminários, né, das casas paroquiais, para que realmente a gente, no dia a dia, nas situações mais adversas possíveis, a gente tenha este espírito simples, singelo, né, e misericordioso que a obra nos ensina, né, que é viver o espírito de família. Então, tem sido uma experiência muito bonita, que eu acho que vai deixar muitos frutos também para o futuro. Obrigado, Padre Crispim. Muito linda a sua partilha. Me fez pensar no incendiário, né? Sabe onde tem o fogo e quer irradiar o fogo para todo o Brasil. Então, me pareceu assim um incendiário do amor, do bem, e realmente nós somos muito felizes e gratos, né?
por essa partilha, seja do Padre Crispim, também como um padre que vive o ideal, seja das famílias que estão com ele, que vive o ideal, de não ter essa autorreferencialidade, né, que o Papa também nos chama a atenção, né? Mas estamos para servir, estamos para irradiar. Como é importante a gente ter esse desapego, né? Esse perder para ganhar, né? Então, continuando, ainda temos alguns minutos, gostaríamos de que outras pessoas se manifestassem, podem também contar uma experiência que tem feito nessa linha de família, pode também dialogar com o Raimundo da Tatiana. Abrimos agora a palavra, uns minutos, para as participações. E o Padre Martins aqui do Tocantins. Sim. Com os Xerente. É um pouquinho do que a gente busca ser também aqui com os índios. Ser essa presença de família com eles, né? E às vezes a gente vive experiências bonitas sem falar muito, assim, daquilo que é a igreja, sem falar muito, assim, de forma proselitista, né, do evangelho, mas de buscar viver de forma concreta essa relação com eles, né, nas pequenas coisas. E a gente percebe como a gente vai construindo família. Eles que têm essa graça de viver em família, né? Então a gente aprende com ele e também a gente partilha um pouco daquilo que é ser família. E para mim ficou bonito escutar o casal. Quando eu demorei para entrar, né? Mas quando consegui entrar, o casal já estava falando e trazendo essa fala de Chiara, né? As frases de Chiara. Justamente isso, né? Que o ser família, né? Palavras forte, assim, ser família. E é bom ser família. E onde passa tudo, como já foi dito também, né? E depois essa experiência, né, que eu não sabia, né, do texto aí, que une as famílias apesar da não aglomeração, né? Mas unindo a família à distância de suas casas para rezar junto, né, o Santo Rosário. Eu acho que a gente tem muitas possibilidades, basta a gente abrir o coração para a sabedoria e construir essa família, né? De várias formas, de vários jeitos, mas tendo sempre o mesmo espírito que nos conduz. Obrigado por hoje, né? Foi uma escola mesmo, né? Foi uma escola hoje, escola de família. É isso, obrigado. Muito rica a sua partilha. Saber que essa mão estendida de Cristo está aí também com os irmãos indígenas, e na sua pessoa todos nós nos sentimos presentes. Muito linda essa pastoral inclusiva. Obrigado, Deus abençoe muito. Assim, eu queria partilhar uma experiência que eu vivi meses atrás, lá em Boa Vista do Ramos, né? E também um pouco à distância com a comunidade de Barreirinha, né? Que é uma outra cidade próxima lá na diocese. Mas primeiro eu queria agradecer ao casal, né, Raimundo e Tatiana, pela bela experiência. Realmente ver quanto que a Famílias Novas pode nos ajudar e também dentro da nossa contribuição, né, como sacerdotes da obra, possamos dar essa colaboração também, né? Então aqui fica meu empenho, também meu compromisso, né, de querer, vindo agora para o Rio de Janeiro, poder colaborar aqui com as Famílias Novas do Rio, né? Já colaborava lá no Amazonas e agora tentar colaborar aqui, né? Mas então essa experiência foi assim um pouco, não foi porque na cidade lá não tem ninguém assim da obra, a não ser eu, né? Mas foi assim um olhar a partir da necessidade, do sofrimento, de dor, né? Aquilo que a obra também falava, abraçar esse Jesus abandonado, né? Diante da dor de tantas famílias, né? E agora, por causa da pandemia, ainda mais ainda, né? Então, após a Páscoa, foi na Quaresma ainda, eu procurei, assim, tendo um contato com algumas famílias, vi muitas necessidades, né? E tentei, assim, né, como é que eu posso, né, amenizar um pouco a dor destas famílias, né? Ser presença também de amor concreto, não apenas com palavras, mas também com gesto concreto. E durante a pandemia, né, assim, uma maneira de passar o tempo era montar quebra-cabeças, né? Eu montei uma série de quebra-cabeças e montava e dava de presente para um, para outro. No final, eu mesmo não tenho nenhum comigo, todo presenteei. Ela é uma maneira também de alegrar também assim, as pessoas.
mas me veio a ideia de pegar dois, separar dois e fazer uma rifa, né? Para ajudar assim em compra de cesta básica, e envolvi muitas pessoas, não só daqui, mas também de outras partes, amigos aqui do Rio de Janeiro, enfim, de outros estados também, e muitos ajudaram, né? Mais do que comprar rifa, era mais uma maneira de envolver, né? E consegui assim uma boa quantia, né? Consegui comprar quase 100 cestas básicas, né? E foi assim distribuindo, não era só aí nas famílias, ou era aí também nas famílias, mas também de estar presente, de conversar, de levar também uma palavra, né? De procurar ser presença dessa família. E também uma parte do dinheiro, né? Eu enviei para a Barreirinha, uma cidade vizinha que sofreu muito com as enchentes aqui esse ano, né? No Amazonas, é uma cidade que todos os anos sofre muito, esse ano foi pior ainda, que foi uma das maiores enchentes do Amazonas nesses últimos anos, né? Então foi uma maneira assim que eu vi também de poder de tentar amenizar um pouco a dor de famílias, né? Porém, eu procurei envolver outras pessoas, né, da paróquia nesse trabalho, né? Não era só eu sozinho, mas eram pessoas, envolver alguns jovens para que fosse comigo levar as cestas básicas nas famílias. Tem uma senhora também que me ajudou muito. Então foi assim um trabalho de tentar envolver outras pessoas, de também que esse amor, né, pudesse ser e chegar a outras pessoas também, né, nesse gesto concreto, né? Obrigado, Carlos. Mais uma pessoa, Daria, antes de passar a palavra para o Padre Capelesso. Eu quero só agradecer, Aurélio. Sim, Adriano. Quero só agradecer de coração para participar desta família. Tinha tanta vontade de estar junto com vocês. Eu vinha só rezando a missa nesse mesmo horário. Hoje, Deus me enviou um sacerdote. Eu disse, você é a providência mesmo. Estou comprometido hoje à noite. Você pode rezar a missa para mim? Aí ele falou, mas claro, Padre Adriano. Ele foi rezar a missa na paróquia. Eu agradeci a Deus. Digo, hoje eu vou participar do meu encontro. O encontro que é uma escola que eu tanto desejo crescer muito. E hoje se falava da família. Teve dificuldade a entrar. Eu disse, mas não é possível. Será que hoje que eu tenho tempo não consigo entrar? Finalmente chegou um link verdadeiro, aí eu entrei. Estou feliz de ter escutado a experiência de Raimundo e a experiência também do Padre Crispim. Eu digo, mas como que é bonito esta família. E senti alegria, eu faço parte de vocês, com toda a minha unidade. Rezo muito por Chiara, por toda a obra de Maria, rezo porque aqui em Rondônia não é fácil, mas estou feliz de participar dessa família maravilhosa do Movimento dos Focolares. Obrigado. Queria falar assim que, chegando assim ao final dessa primeira etapa, né, de formação que a gente fez durante esses 10 encontros, então nós falamos justamente sobre todos esses aspectos que o amor ilumina, irradia, né? E eu fiquei muito contente de ver como nas famílias acontece isso de uma forma natural, né? Que cada família, tudo é de todos, né? Eu creio que isso como que conclui, né, com uma chave de ouro tudo aquilo que a gente viu, né, em forma de reflexões e de experiências, que tudo isso está na família e que é o convite para que a gente possa também se lançar nesse compromisso, né, de sermos entre nós e com o povo que nos é confiado, também esse construtor de família para irradiar esse amor, né? Muito obrigado para vocês. Aqui, eu agradeço pela explanação aí da Tatiana e do Raimundo, né? Foi muito maravilhosa a sua contribuição. Eu quero dizer também que, da parte de famílias, a gente tem um trabalho muito bonito aqui na paróquia, além de ter a pastoral familiar. Nós temos também o Movimento Mundial, que é o MM, e também o ECC, Encontro de Casais com Cristo.
E a gente, por ser diácono, está sendo sempre convidado a participar com eles. E a gente se alegra muito pelo trabalho que eles realizam, porque a participação deles na liturgia, na igreja, e também eles assumiram a parte da catequese batismal e da catequese matrimonial. Então, eles trabalham em cima das duas pastorais. Como movimento de famílias, eles estão contribuindo, então, com todas as suas atividades aí, para esse engrandecimento da igreja. Eu fico feliz de poder ver que não só em um lugar, mas em muitos lugares, esta pastoral familiar, ou esses movimentos também de famílias, estão colaborando e levando a igreja mais distante, né? Eles têm condições de entrar nas demais famílias, onde às vezes somente com a igreja ali, o local, não é possível. Então, elas expandem esse seu conhecimento no meio das famílias. Isso está sendo uma grande vitória para toda a igreja, para a paróquia, para a diocese. Então, é maravilhoso poder colaborar com elas, com esses dois movimentos que participam aqui, e a pastoral familiar, que é a parte central, né? Obrigado. Gostaria de partilhar também, que sou Padre Antônio, que fiquei muito tocado com Tony Weber, que era o responsável da escola sacerdotal. A grande ânsia que ele tinha é fazer casa para os sacerdotes. E eu e o Padre André, aqui na Mariápolis Gineta, estamos procurando fazer casa para os sacerdotes. O ano passado acolhemos 2 sacerdotes, esse ano tem um, por um período menor. Nesta segunda vieram 3 padres de São João Batista passar umas horas conosco, almoçar conosco. Isso fazer casa. Eu lembro que na escola sacerdotal, no Congresso Sacerdotal de 82, muitas experiências foram contadas por padres focolarinos e outros, de acolher padres velhinhos na sua paróquia. E o padre velhinho faz o que pode atender uma confissão, uma orientação espiritual, é tudo. Então, como é bonito essa dimensão familiar na vocação dos sacerdotes. Porque, de uma forma geral, na igreja, se passou por muitos anos a ideia de que o padre é alguém sozinho. Ele na sua paróquia, dá vida pelo povo, mas se encontrar com outro padre, não tem essa familiaridade, esse entrosamento. Então, o carisma da obra de Maria traz para nós, padres, seminaristas, também um espírito de família, de contribuição, de valorizar o positivo do outro, de não ser concorrentes, porque tem uma paróquia melhor e eu quero ir lá. Não, na fraternidade. Eu penso que isso nos ajuda muito e agradeço a contribuição também da Pastoral Familiar, também do Padre Crispim. Eu peço desculpas que cheguei um pouquinho atrasado, sorte foi a minha memória viva, Padre André, que me mandou um recadinho, eu estava em outra onda aqui, fazendo outro trabalho, né? E aí eu acordei para chegar. Eu ia perder todos os outros eu participei, né? Mas então, eu sinto a necessidade da gente continuar esse trabalho, não sei se você falou nesse aspecto, talvez com uma periodicidade diferente, mas nós temos tanto material, tanta graça, tantos movimentos dentro do movimento para partilhar entre nós, que valeria a pena a gente continuar, né? A gente continuar. Não sei se esse dia e esse horário estão sendo melhor, mas esse desejo de poder continuar com os nossos encontros, com os nossos caminhos de unidade. Com essa proposta, então, nós estamos abertos, né? Já tiveram, né, participações na última reunião, opiniões, sugestões. Então, a maioria, segundo o Padre Licinho já fez um pequeno, né, sumário aí, um resumo, que a maioria optou por uma periodicidade mensal. E nós teríamos, pelo Brasil, um segundo encontro durante o mês, local, regional, e um encontro nacional. Então, se
a maioria achar bom, nós fazemos isso que o Padre Antônio acaba de dizer, né? Continuemos a nossa partilha, continuemos a criar esse clima de família entre nós em encontros mensais, né? E depois, cada um procura ver o encontro regional mais próximo, o que mais convém na sua agenda, né? E participaria dos encontros regionais. Temos aqui no estado de São Paulo, temos no estado de Ceará, temos no estado na Mariápolis, Santa Maria, e Gineta, temos, enfim, e outras regiões do Brasil, né, poderiam fazer um encontrinho, né? Eu vejo que tem vários irmãos aqui do Sul, por exemplo. No momento, o Sul não está tendo, né? O Regional Sul, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul e região de fronteira, né? Tem alguns fiéis conosco aqui, do outro lado da fronteira da Argentina, do outro lado da fronteira do Uruguai. Que tal, então, o encontrinho mensal desse grupo do Sul, né? Para continuar a partilha, seria muito bom. Então, poderíamos continuar assim, né? Seguir essa sugestão de, no mês que vem, nós estarmos chamando para um encontro, né? O Padre André está sempre aí atento aí aos endereços eletrônicos, né? E colhendo contato. E quem tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com o Padre André também, pode com o Padre Antônio, comigo, o Padre Hélio, o Padre Licinho, enfim, para poder saber onde se encaixar no segundo encontro mais local, mais regional. Então, nós podemos continuar assim, tá bom? Então, fica a nossa gratidão a todos que enriqueceram aqui esse nosso momento e nossa gratidão especial ao Raimundo e à Tatiana, e com nossos votos sinceros de que Famílias Novas se torne realmente um incêndio, né? Não só um jogo de palavras, mas que realmente consiga aquilo que a nossa igreja tanto deseja, né? É de ter famílias autênticas, né? Renovadas continuamente pelo amor vivido. Então, desejamos a todos uma excelente noite e mensalmente nos reencontraremos aqui. O Padre André se encarregará de avisar todo mundo. Obrigado, Padre. Boa noite. Maurílio, um abraço. Um abraço a todos. Obrigada, família. Um abraço aí na Espanha, Anatoly.